A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também ministro a Escola Bíblica Dominical, também na igreja onde eu congrego. Também faço parte dos professores do Capé de Franca, onde nós ministramos aulas para os professores e professoras da sala dos adultos. E lá, o CAPED é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Antes de nós entrarmos aqui na nossa segunda reflexão da semana, aonde nós já postamos a primeira, que é o pedir, buscar e bater. Ou seja, está imperdível a nossa reflexão. Depois que você assistir esse vídeo, vai lá na playlist e consulte lá a primeira reflexão dessa semana. Já estamos também com a aula ministrada e também baixada no nosso canal, tá bom? Então vá lá, assiste a aula, assiste a primeira reflexão e venha para essa também, para você terminar de assistir, de complementar ou de indicar para alguém, tá bom? Antes de nós fazermos essa reflexão, eu queria deixar um recado bem rapidinho, tá bom? Sobre o nosso cronograma semanal. O nosso cronograma semanal no canal, ele é muito importante. Por quê? Porque ele aborda alguns aspectos da lição. Primeiramente, no domingo, nós já temos a aula exclusiva uma semana antes do dia previsto para lecionar. Nós também temos no meio da semana o Psicoteologando, onde a minha esposa, Daniela Ricobelo, psicóloga, faz uma abordagem do tema central da lição e usa uma abordagem psicológica, tá bom? Então, essa abordagem é muito importante para a gente compreender melhor o texto numa visão psicológica. Nós também temos, durante a semana, os populares, aonde eu abordo temas diversos correlacionados com a EBD, tá bom? Temos o primeiro vídeo, que é como dar aula na EBD, está imperdível. Depois você vai lá na playlist, tá tudo separadinho, tudo bonitinho, para que você possa entrar e possa assistir os vídeos. Faça uma maratona lá, tá bom? E o outro ponto é as 3 reflexões que nós fazemos semanais, concernente também a lição, sobre alguns pontos que o autor falou e sobre alguns versículos que ele citou. Então são 3. Então nós temos 6 dias na semana que você vai agregar ao seu conhecimento, e o último dia, que é o 7º dia, é o dia de você dar aula. Então você já vai lá preparado, afiado para a lição, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a escolha. O tópico 2, o subtópico 3, citou sobre a escolha entre 2 caminhos, tá? E dentro dessa ideia que o autor desenvolveu no tópico 2, sobre o caminho, ele diz que havia o caminho largo e o caminho estreito. Eu até citei a questão do quadro dos 2 caminhos, que é uma obra que surgiu na Alemanha, século XIX, que tinha em muitas casas nossas, na casa dos nossos avós, dos nossos pais, anos atrás. E trazia essa ideia, porque ninguém sabia ler, não tinha muito conhecimento das coisas, então a imagem era a melhor coisa que se tinha na época para ensinar. E ali falava sobre os 2 caminhos. É um quadro pietista, né? Puritano, que trazia a ideia dos 2 caminhos. Tá? Lá a gente explicou certinho, falou um pouco sobre isso. E hoje, concernente ao caminho, eu tenho o caminho largo, que conduz à perdição, e eu tenho o caminho estreito, que conduz à salvação. Nós falamos lá sobre o porfiai na aula, sim, fantástico o significado. Então, assim, você não tem nada a perder, vai lá no canal, vai lá no vídeo e assiste a aula, que você vai entender melhor a ideia do porfiai, tá bom? Vamos lá. Se eu tenho 2 caminhos, eu tenho 2 questões. Para mim chegar tanto no caminho largo quanto no caminho estreito, fazer esse trajeto, eu tenho 2 elementos que envolvem a nossa vida. Primeiro, eu tenho a vida e a morte. São 2 elementos que me conduz ao caminho largo e me conduz ao caminho estreito. Então, eu consigo fazer esse caminho estando em vida e também em estado de morte.
porque esse caminho me conduz a essas duas regiões. Aí eu queria priorizar aqui não os dois caminhos, porque nós já falamos na aula, mas a questão da vida e da morte. Porque essa ideia de escolha está em vida e a ideia do destino está na morte. Então eu escolho em vida o destino que eu vou ter em morte. Compreendeu? Pegou aí? Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a ideia da vida. Tá bom? A ideia da vida está na ideia de respiração, de alma, de vida. Ou seja, a vida, quando nós olhamos o texto, envolve a intensidade dela. Ou seja, os seus aspectos. Então eu tenho na vida os seus aspectos e a sua intensidade. É por isso que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Porque Ele atua e Ele trabalha o seu plano da salvação não no âmbito da morte, mas no âmbito da vida. Porque Ele quer levar ao âmbito da morte a pessoa salva. Então Ele precisa trabalhar com a pessoa em vida. É por isso que Ele é Deus de vivos e não de mortos. Morreu, praticamente as obras concernentes àquela pessoa acaba. Por quê? Porque em vida é que se dá toda a complexidade, tá bom, da salvação. A morte é apenas o resultado, e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, tá bom? Vamos lá, então entendendo isso, que a ideia é o aspecto, é a intensidade, é aquilo que você vive, cada momento, cada época, a família, a pessoa profissional, a pessoa espiritual, enfim, é a intensidade, é o aspecto dela. Ou seja, isso se chama vida. Salmo 90, versículo 10 vai dizer que a duração da vida é 70 anos. E alguns que chegam aos 80, chegam e a medida deles é o quê? É enfado e cansaço. Por quê? Porque a vida passa rapidamente e nós voamos. Então, qual é a medida? Qual é o ponto que eu vou medir o ápice da vida humana? É quando eu chego aos 70 anos, é por isso que o texto vai dizer, eu chego aos 70. E qual é a medida? Quando eu chego aos 80, a medida é, você chegou ao ápice da vida. E esse ápice da vida não é aos 30, não é aos 20, não é aos 40. É o limite que o ser humano conseguiu chegar. Então, quando você chega a uma determinada idade, você tem uma medida. A medida que mostra a evolução, o que conquistou, o que aconteceu com ele e quais foram os efeitos da vida. A vida exerce sobre nós um efeito. E qual é o efeito dela? O texto de Salmo 90, versículo 10 vai dizer: o efeito que a vida tem sobre o ser humano é enfado e cansaço. Aí, quando nós olhamos para essa ideia de vida, nós temos isso, tá bom? A vida ela é prazerosa. O cristianismo valorizou muito a vida terrena, o aspecto do corpo. Só que esse aspecto do corpo ele tem que ser vivido de acordo com a vontade e o desejo de Deus. Mas a vida é algo gracioso que é guardado e resguardado pelos 10 mandamentos. Não matarás, porque Deus preserva a vida do ser humano, tá bom? Agora falando sobre a morte, olha para você ver que interessante. Eu vou falar primeiro cientificamente e depois biblicamente. Cientificamente, nós podemos entender que a morte, olha para você ver, é a serva da economia. Ou seja, quando nós falamos sobre morte, nós estamos falando que cientificamente que ela é a serva da economia natural. Imagine cientificamente se não existisse a morte. O mundo não caberia mais pessoas. Então, cientificamente, a morte é a serva da economia natural. Pessoas nascem, se desenvolvem e morrem. Nascem, desenvolvem e morrem. Ou seja, sendo na fase inicial, meia-idade ou na idade avançada. Todos nós vamos morrer. Eu, inclusive, que estou falando com você, a gente não sabe o dia de amanhã.
tá? Então, a nossa vida, a única certeza que nós temos, assim, em vida, tá? Pessoa física, é que um dia nós iremos também morrer, tá bom? Aí, nós entendemos que a morte, cientificamente, não é uma falha. Nós não podemos entender cientificamente que há uma falha na questão da vida humana, porque nós podemos fazer assim, ó, falar assim, não, mas antigamente eles viviam. Realmente, na Idade Média, a taxa de vida era de 40 anos. As pessoas não passavam de 40 anos na Idade Média. Isso foi comprovado. Não se passava de 40 anos. Hoje, as pessoas conseguem chegar até 80 anos ou até mais. Nós temos um pastor na nossa igreja aqui em Franca que ele completou 101 anos de forma lúcida, conversando. Então você vê que as pessoas chegam, mas com muito enfado e cansaço. Tá? Então, não é uma falha, cientificamente falando, mas olha para você ver, cientificamente, mas é um sacrifício que assegura a propagação da espécie. Ou seja, as pessoas morrem e naturalmente há uma necessidade de ter uma propagação da espécie. Se em determinados locais morrem pessoas, automaticamente nascem pessoas. Então, automaticamente nós temos a ideia da morte de sacrifício e que ela assegura a propagação da espécie. Biblicamente falando, nós estamos falando que é uma separação do corpo e alma, tá bom? Porque Nefesh dá a ideia de espírito e alma, tá? Não vamos entrar no detalhe. Tertuliano vai dizer que é a partida do espírito do corpo. Aí eu queria entrar aqui para a gente começar a encerrar sobre Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Nós estamos falando de vida e morte. É apenas os dois temas aqui da nossa reflexão. E olha que interessante. Quando nós olhamos a ideia de morte e vida dentro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 6, lá ele vai falar sobre o fio de prata, ele vai falar sobre o cântaro junto à fonte, ele vai falar sobre a roda junto ao poço e também vai falar sobre o copo de ouro. Nós vamos aqui usar a interpretação de Beacon. Eu usei dois livros, né, o Beacon e o Dicionário Bíblico Wycliffe, que está aqui, tá bom? E o Beacon está aqui nessa coleção. Então eu achei muito importante, muito interessante, já era algo que eu já havia estudado e eu já aproveitei essa reflexão para a gente passar esse conhecimento, porque o conhecimento ele não pode ser guardado, tá bom? Tem muito pregador, tem muito ensinador que não gosta de falar livros. Tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui. Eu não tenho nenhuma preocupação de você depois conferir e pregar na sua igreja. Pelo contrário, tá aqui para ser exposto, tá bom? Não tenho nenhum problema com isso. Se você quiser, Adriano, de onde você pegou essa referência? Não tem problema, irmão, eu não vou te ignorar. Eu vou te responder e vou te falar de onde eu tirei a fonte, tá bom? Vamos lá. A questão de Eclesiastes capítulo 12, versículo 6 vai dizer: e que rompa o fio de prata. Eu usei outro livro também que chama Corpo, Alma e Espírito, tá bom? Esse livro me ajudou a complementar. A questão do fio de prata está ligado ao cordão. Se tinha a ideia de que existia um fio de prata que ligava ou interligava a alma, o espírito, ou alma e espírito, ao corpo. E quando ele era rompido, ele causava a divisão. Isso você vai ver na cultura grega. No desenho do Hércules, por exemplo, você vai encontrar isso quando eles tentam romper lá no Hades o cordão de prata e eles não conseguem porque ele é um semideus. Ele mostra muito bem essa questão dessa ideia. Então, o fio de prata ou cordão de prata é esse ligamento que existe entre o corpo e o espírito. E quando ele é rompido, essas energias físicas e as energias físicas se separam. Então nós temos o que? Uma espécie de cordão umbilical dentro dessa ideia do fio de prata, tá bom? É uma ideia bastante grega também, que igual eu falei. Aí o autor ele vai especificar que quando o texto fala que se despedace
o cântaro junto à fonte, na verdade, nós estamos falando de mais 3 elementos. Eu falei do fio de prata e mais 3 elementos que são fundamentais e que determinam a morte do ser humano. Primeiro, o cântaro junto à fonte. Ali, a melhor interpretação seria o pulmão. Se o pulmão parar, a vida acaba. Então, que se despedace o cântaro junto à fonte. Ou seja, se o pulmão parar, a vida acaba. O outro ponto é que o Eclesiastes fala, a roda junto ao poço. A roda junto ao poço nada mais é do que a melhor interpretação, o coração. Se o coração parar, o que acontece, irmãos? O corpo morre. Pulmão, coração. Qual é o terceiro, que na verdade é o primeiro especificado no texto? O copo de ouro. O copo de ouro nada mais é do que o cérebro. Se o cérebro parar, todo o corpo vai parar e aquela pessoa vai falecer. Então eu queria trazer essa interpretação sobre a morte e a interpretação sobre a vida para nós entendermos que antes de nós chegarmos no final de cada caminho, seja o largo, seja o estreito, nós temos uma vida. E essa vida, ela tem o seu projeto aqui na Terra, mas ela continua após a morte. Então eu quis trazer esses 2 elementos para nós fazermos uma reflexão bastante importante aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos aí nos preparar para o terceiro vídeo da semana e que Deus venha abençoar cada um em nome de Jesus. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, porque isso é muito importante para o YouTube, para ele reconhecer que esse vídeo teve relevância para você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Se você quiser eu e a minha esposa na sua igreja, é só entrar em contato, o número está na descrição do vídeo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.